Você já se perguntou por que alguns anúncios aparecem e outros não para suas pesquisas? Então, a resposta está nas correspondências de palavra-chave. E é exatamente sobre isso que você vai aprender agora. O que é cada uma, o que ela faz e o mais importante, quando e qual você deve utilizar. Qual que vai ser o melhor momento para isso? Olá, eu me chamo Breno Jesus, sou especialista em Google Ads e vamos direto para o assunto. Vem aqui para a tela que eu vou te mostrar primeiro o que é uma correspondência de palavra-chave. Nós vamos entender isso aqui. Então, vamos lá. Perfeito. Aqui no mapa mental, nós vamos entender quais são os tipos de correspondência que nós temos, para que cada uma serve, o que cada uma faz, qual é a melhor para escolher e quando nós devemos escolher qualquer um desses tipos aqui. Então, show de bola. Entendendo aqui o que é e para que serve a correspondência de palavra-chave, vai ficar mais fácil. Então, correspondência de palavra-chave nada mais é do que um tipo de controle que você tem para determinar quais buscas vão acionar os seus anúncios. E escolher corretamente a correspondência impacta diretamente no seu CPC, que é o custo por clique. Também impacta na relevância do seu anúncio, na relevância das suas campanhas e no volume de tráfego também do seu site aí que o seu anúncio gera para ele. Dentro de correspondências de palavra-chave, nós temos três tipos que é possível de utilizar, que são a exata, a frase e a ampla, tá? E agora nós vamos ver detalhadamente quais são cada um desses tipos aqui. Então, deixa eu fechar aqui para ficar mais fácil de visualizar. Show de bola! Então, para abrir os nossos tipos de correspondência de palavra-chave, nós vamos falar aqui inicialmente da exata, que com as atualizações, mudanças que o Google vem passando aí ao longo dos anos, a exata acaba que não é mais tão exata assim, tá? Mas eu vou te explicar ao longo desse vídeo aqui o porquê disso. Então vamos lá. Primeiro, precisamos entender para quem que é a correspondência de palavra-chave exata. Primeiro, se você tem pouca verba, mas você tem totalmente clareza, 100% de clareza, de como o seu público comprador pesquisa, vai de exata sem medo, porque dessa forma você vai reduzir, né, o seu CPC, vai reduzir o seu custo por lead, seu custo por clique, o seu anúncio vai ficar bem atrativo para as pessoas que realmente querem comprar de você, aumentando aí a demanda lá para o seu time comercial, aumentando as suas vendas também. Então, se você tem pouca verba, não tem aí absolutamente nada para perder e quer pegar o máximo de pessoas possível pelo aquele tipo de pesquisa, vai de exato. Show de bola. Então aqui eu tenho algum exemplo aqui de palavra-chave, tá? Palavra-chave exata e ela é caracterizada aqui pelos colchetes, tá? E eu escolhi a palavra pão de forma fofinho. Então, vamos imaginar que essa aqui é a nossa palavra-chave que nós estamos anunciando e o nosso usuário, ele pesquisou de algumas formas ali, para a gente entender se o nosso anúncio ele aparece ou não. Então, beleza, a gente tem aqui a nossa palavra-chave, pão de forma fofinho, e o cara foi lá e pesquisou o seguinte: como fazer um pão de forma fofinho? De certa forma, a gente até tem aqui entre colchetes, né, a nossa palavra-chave que está setada lá no nosso anúncio, porém, vem alguma coisinha aqui antes. Dessa forma, o nosso anúncio ele tende a não aparecer, tá? Ele não vai aparecer para essa pessoa e o Google vai limitar porque ele vai considerar exatamente a palavra que a gente colocou ali entre colchetes. Mas aí entra a parte que eu falo o seguinte: a exata hoje em dia ela não é mais tão exata assim. Por quê? Aqui embaixo a gente tem uma outra variação que é pão sem tio, de não tem aqui, então pão forma fofinho, que seria pão de forma fofinho. E aí a gente imagina que o nosso usuário, né, o nosso cliente, foi lá e pesquisou dessa forma aqui. Atualmente, a correspondência de palavra-chave exata, ela vai deixar passar, porque é uma coisa bem pouca, né? É só um dia e um tio ali, então ele vai deixar passar, vai considerar e vai mostrar nosso anúncio. Mas, por exemplo, em casos, estou vendendo ali pão de forma fofinho, e essa é a minha palavra-chave, só que se o cara só colocou aqui pão de forma, né? Pode ser que o meu anúncio ainda assim apareça. É interessante a gente ter essa amplitude, né, na correspondência exata,
mas eu vejo que em certos pontos, né, na verdade em muitos pontos, acaba sendo prejudicial, porque se eu quero que a pessoa venha através do meu anúncio pesquisando por mim só pelaquela palavra-chave, eu não queria abrir para outra, senão eu teria ido para a frase, né, que é o nosso próximo ponto aqui, nossa próxima correspondência de palavra-chave, que é a correspondência de frase. A correspondência de frase, né, ela nos dá um pouco mais de flexibilidade, desde que a nossa palavra-chave principal esteja na pesquisa, o nosso anúncio vai aparecer para ele ali tranquilamente. Então, é o seguinte, o que é que eu quero dizer com isso? Também temos um exemplozinho aqui, e aí eu quero mostrar para vocês o seguinte. A palavra-chave tênis para corrida, na correspondência de frase, ela fica entre aspas duplas, tá? E aí aqui a gente tem, padrãozinho, ideias ali de como o nosso lead, né, de como essa oportunidade poderia pesquisar. Então, beleza, essa aqui é a minha palavra-chave, e aí o usuário, né, o lead ali, foi e pesquisou o seguinte, tênis para corrida Adidas. Ou seja, ele colocou uma marca, né, após ali, ou uma frase a mais ali após a minha palavra-chave. Dessa forma, na correspondência de frase, ela vai aparecer o meu anúncio, vai mostrar tranquilamente, porque ela vai considerar tudo aquilo que eu coloquei aqui e vai impossibilitar do meu anúncio, no caso, não aparecer, né, para pesquisas que vierem posterior. Então, se o cara colocar ali Adidas, tênis para corrida barato, tênis para corrida valor, vai aparecer o meu anúncio tranquilamente. Agora, para o caso, se eu tiver aqui comprar tênis para corrida Adidas, ou seja, eu tenho aqui algo antes e algo depois da minha palavra-chave. A gente já sabe que depois ela considera, mas e antes? Antes também a correspondência de palavra-chave ela considera, tá? Ela deixa tranquilamente passar, porque de fato o que é importante para ela é que esteja aqui dentro de aspas duplas, né? Tênis para corrida, da mesma forma que a gente citou aqui. Então, se o usuário pesquisou tênis para corrida e ele colocou um textão lá de 30 linhas, depois ou antes, vai aparecer tranquilamente o nosso anúncio, tá? Show de bola! Aqui a gente tem um pouco de variação sobre essa palavra-chave, né? Nesse tipo de correspondência aqui em frase. Dessa forma aqui, que eu coloquei tênis Adidas para corrida, né? Dessa forma, é muito mais difícil o Google mostrar o nosso anúncio, só que como ele está mudando, está atualizando, às vezes, pela intenção de pesquisa do usuário, o que eu quero dizer com isso? Ele olha ali com a IA dele, né, os dados de navegação do usuário, histórico também, e aí ele entende se aquele cara realmente é uma oportunidade qualificada para comprar esse produto de você, ele pode até interpretar também, tá? Aqui, esse Adidas aqui no meio, tênis Adidas para corrida, mesmo que não esteja seguindo aqui o nosso padrãozinho, e ele pode de fato aparecer o nosso anúncio. Cerca de 70, 80% de chance disso acontecer, tá? Perfeito. E aqui a gente tem mais uma variaçãozinha que agora é o seguinte, tênis de corrida. Dessa forma aqui, será que o nosso anúncio aparece? E assim, hoje, da forma que tá, aparece com 99% de certeza, tá? Porque nós tiramos aqui o para, colocamos o de, e ele vai interpretar como se fosse a mesma coisa ali e vai mostrar o nosso anúncio, tá? De que forma que ele não apareceria? Se a gente invertesse, por exemplo, corrida para tênis, não faz nem sentido, né? Mas aí ele apareceria também. Só que hoje, né, como eu falei lá no início, o Google está se atualizando, está mudando, e a gente está perdendo, assim, entre aspas, um pouco desse controle na correspondência de frase, o que faz em alguns momentos, né, algumas palavras que a gente define, até parecer ampla, que é o próximo ponto também que nós vamos falar. Show, aqui na ampla, muita gente acaba não tendo resultado por não entender de fato como que funciona a correspondência ampla. Então, eu vou abrir aqui o mapa da ampla e a gente vai falar um pouco sobre, antes de eu mostrar os exemplos ali das palavras. Então, a ampla ela é bem mais abrangente, tá? E nós temos pouco controle sobre ela.
E a ampla, ela sempre vai buscar mostrar o nosso anúncio, claro que para a palavra-chave que a gente vai setar ali também, só que ela também vai procurar palavras-chave relacionadas que o nosso público vai pesquisando ali e ela vai fazer essa relação entre a palavra e a intenção de pesquisa do usuário com a inteligência artificial e vai mostrar o nosso anúncio ali. Então, coloquei aqui alguns exemplos, na verdade, um exemplo da palavra advogado previdenciário. E aqui na ampla não há caracteres especiais para a gente colocar antes e depois aqui, ela vai a palavra seca mesmo, tá? Então, escolhi a palavra advogado previdenciário e simulei aqui formas que os nossos usuários pesquisariam. Então, vamos pensar, né, que um lead foi lá e pesquisou advocacia para aposentadoria. Dessa forma, o nosso anúncio tem 100% aí de certeza de que vai aparecer, porque a advocacia é relacionado a advogado, né? E a aposentadoria é relacionado a previdenciário. Então, nosso anúncio com certeza vai aparecer. Agora a gente tem aqui o segundo, que é advogado para PCD. Mais uma vez também, a gente tem aqui, né, o PCD, que de certa forma faz parte ali do direito previdenciário, e também tem a palavra advogado, então o nosso anúncio vai aparecer também. Agora a gente tem um pouco de variação. Por quê? Aqui a gente tem, imaginando que o cliente, né, o lead, foi lá e pesquisou o seguinte: ah, fiquei inválido, eu tenho um direito? Beleza. Tá vendo que em nenhum momento ele está sendo específico, falando que ele quer um advogado de fato? Então, dessa maneira, o Google, né, com base ali no histórico dele já ter pesquisado, já ter comentado com alguém que precisava de um advogado, ou precisava reaver os direitos dele de aposentadoria ou algo do tipo, o Google pode sim relacionar, tá, esse termo aqui que ele pesquisa dessa forma com a nossa palavra-chave e mostrar o nosso anúncio. Só que perceba, ele pesquisa de uma forma onde ele não tem tanta intenção, não é tão claro, né, pelo menos, que ele quer de fato contratar um advogado. Ele está perguntando se ele tem direito. Ele ficou inválido, ele quer o direito dele. Beleza, já é um ponto para a gente ter atenção. Agora aqui, para fechar, nós temos o segundo ponto, né? Que a pessoa vai lá e pesquisa assim, ah, como receber X benefício. Dessa forma, também não fica tão direcionada a nossa palavra-chave. Então, na correspondência ampla, nós temos que ter cuidado, porque ao colocar uma palavra-chave, a gente precisa entender quais são os outros tipos de palavra que ela vai relacionar para que a gente não caia nessa besteira e aí a gente aumenta o CPC, aí a gente aumenta o custo por lead, só vem lead desqualificado, comercial fica estressado, não sai venda, aí é um caos total. Mas fique tranquilo, tá? Que a ampla, ela não é só coisa ruim, ela tem coisa boa também. Uma das coisas boas e das melhores que tem é que ela utiliza a inteligência artificial muito bem dentro dela e quando você faz os passos bem certinho dentro da ampla, você consegue ter bons resultados. E eu vou mostrar daqui a pouquinho quais são esses passos, tá? Na verdade, eu vou mostrar agora. Então, beleza, ó, vou mostrar aqui dentro de qual você deve usar e quando você deve usar, tá? Seguinte, para isso nós vamos ter algumas vertentes. Então vamos lá, ó. Você só vai de exata se você tiver clareza 100% de como o seu público pesquisa, lembra que eu falei? E se você tem pouca verba também, tá? Nesse caso, você vai de exata, você vai só pegar aquele público ali realmente selecionado que pesquisa pelaquela palavra-chave. Ah, mas beleza, eu tenho muita verba e tal, eu quero ir de exata mesmo assim porque meu público só pesquisa de uma forma. Sem problema, coloca o máximo de verba que você conseguir ali para atingir o máximo de público comprador para o seu site, tá? Agora, caso você ainda não tenha muita verba e o seu público comprador pesquisa de algumas formas diferentes, né? Você não precisa ir de ampla, por quê? Senão você vai perder muita verba, muita grana mesmo, tentando encontrar esse público qualificado. A melhor forma que você vai encontrar para isso é ir de frase, tá? Que você vai ter um controle maior, de certa forma, as suas palavras vai estar ali mais ou menos direcionada para o que você quer, e assim você consegue filtrar ali com uma, duas, até três palavras-chave, dependendo da sua verba, tá? Quais são as palavras ali que estão tendo mais desempenho, e assim você ou deixar ela
na exata ou deixar apenas uma unifrase mesmo, que é o seu público comprador que pesquisa daquela forma. Agora nós vamos descobrir como que a gente pode ir para ampla, tá? Seguindo aqueles passozinhos que eu falei que ia passar para você. E aí, sem fazer a gente perder muita verba, sem fazer a gente aí ter dor de cabeça. Então vamos lá. Para isso a gente tem duas vertentes para ir para ampla. Seguinte, a primeira é se você tem muita verba, tá? Uma verba boa disponível e quer descobrir uma forma nova que o seu público comprador pesquisa. Ou seja, você quer descobrir público, você quer descobrir palavra-chave, você quer ter alcance, você quer aumentar o tráfego para o seu site, você pode ir tranquilamente na ampla, tá? Sem medo. Agora, a segunda vertente para ampla é que você quer, né, os benefícios que ela dá ali na primeira vertente, mas você tem clareza total de como o seu público pesquisa, né? Você tem palavra validada, palavra negativada, anúncio público validado e está querendo melhorar os seus anúncios, né? Confiando ali na inteligência artificial do Google. Dessa forma, você pode ir tranquilamente também para ampla, tá? Sem medo nenhum, que você vai ter ótimos resultados também. E aí, esses são basicamente os passos que a gente tem. Por quê, né? A ampla não é uma correspondência ruim, desde que você saiba utilizar e saiba os riscos que você vai correr ao anunciar na correspondência de palavra-chave ampla, tá? Então, seguinte, antes de ir para ampla, tem uma lista bem definida de palavras-chave negativadas, tá? Para você não ficar queimando verba à toa. Tem a ideia de quem é o seu público-alvo ideal, para que você não fique também procurando público desqualificado, lead ruim. E tem a clareza total de como ele pesquisa, tá? Você precisa ter esses pontos alinhados para que o seu anúncio na correspondência ampla tenha um bom resultado. Show de bola! Só que aí a gente tem aqui também um probleminha, tá? Porque você tá lá pensando o seguinte, né? Ah, beleza, tô tendo resultado, vou fazer aqui uma besteirinha que é misturar os tipos de correspondência numa mesma campanha, no mesmo grupo de anúncio. Já adianto logo, não faça isso. Por quê? Aqui eu até coloquei um exemplozinho do seguinte, né? O cara vai lá, tá tendo resultado, igual eu falei, fala, tô tendo resultado com correspondência, vou testar outra no mesmo grupo. É muita besteira fazer isso porque não se mistura tipos de correspondência em grupo de anúncio. Ou você cria um novo grupo, ou você cria uma nova campanha. O ideal e recomendado é que você crie uma nova campanha com verba dedicada, grupo de anúncio, tracking, palavra, tudo certinho, tá? Para aquela outra campanha. Por quê? Você já tem uma que vende, você já tem uma campanha validada, uma campanha que está ali gerando vendas para você. E aí você vai e adiciona uma nova correspondência lá dentro, ou pior ainda, né? A mesma palavra-chave, só que na correspondência diferente. Ela vai concorrer entre si, seu anúncio vai cair desempenho, sua campanha vai parar de vender e você vai ficar doido da cabeça. Então, não faz isso. Bom, a melhor opção, igual eu falei, é a gente ter uma nova campanha com inteligência dedicada a ela, tá? Porque você fazendo isso em campanhas separadas, se você errar na outra que você está testando, tranquilo, na outra você está acertando. Show? Esses são os tipos de correspondência de palavra-chave que você precisa conhecer para saber qual é a melhor que vai se adequar para as suas campanhas, para o seu tipo de negócio. Só que não se esquece, não mistura tipo de correspondência no mesmo grupo de anúncios. Sempre separa elas, tá bom? E aí, você gostou do vídeo? Então deixa o seu like, se inscreve aqui no canal para que você não perca mais vídeos sobre Google Ads e marketing digital.